Mas eu quero trazer aqui o primeiro tema desta sexta-feira. O governo federal bloqueou a liberação de recursos públicos para a educação básica, para a alfabetização de crianças, transporte escolar e bolsas de estudo na mesma semana em que lançou um programa de ensino em tempo integral. Essa decisão gerou críticas e cobranças ao ministro da Educação, Camilo Santana. Quando há necessidade de fazer um bloqueio de verbas numa pasta que é tão importante, vindo de um governo que criticou tanto a gestão anterior pelos bloqueios de verbas que fez lá atrás por necessidade, o que a gente entende de todo esse cenário, hein, Alan Gani? A gente entende uma baita hipocrisia no discurso e nas ações. O contingenciamento, ele faz parte do jogo, é uma regra institucional para colocar um freio no gasto público, dado a regra do teto de gastos. Então, se o presidente ele continua a gastar mais e não tem este mecanismo, ele pode, inclusive, sofrer um processo de impeachment. Agora, Evandro, eu pergunto, por que contingenciar um gasto de educação básica, que é fundamental, e não as mordomias, como, por exemplo, as viagens do presidente Lula, passagens aéreas, hotéis caríssimos em Londres, cuja diária custa R$39 mil? Fica essa pergunta no ar. Piperno, o governo poderia ter priorizado a economia em outras áreas e não necessariamente na educação. A exemplo do que colocou aqui o Alan Gani, para que gastar R$30 mil numa diária e depois fazer bloqueio do dinheiro público para um tema que é tão importante que é a educação? Mais uma vez, boa tarde. É evidente que gastar R$39 mil numa diária não é um procedimento mais correto e mais austero. Isso merece crítica. De qualquer forma, o contingenciamento ele atinge 10 ministérios. Não é que o governo foi lá e falou, puxa vida, eu vou contingenciar, por exemplo, verbas para transporte escolar. Não, o governo contingenciou verbas de 10 ministérios e esse contingenciamento significa um congelamento temporário. Isso pode ser liberado da semana que vem, daqui um mês e meio. O governo vai reavaliar de onde exatamente depois cortar essas verbas. Detalhe, são 10 pastas e no caso de transportes de estudantes foi contingenciado o valor de R$1 milhão. Agora, Segré, vocês vivem criticando aqui o fato de o governo não apontar nenhum tipo de economia do dinheiro público. Ao fazer o contingenciamento, ele não estaria adotando justamente as medidas que vocês recomendam aqui? Sim, mas não nesse ponto. Por quê? Eu estou de acordo em diminuir o gasto público, mas estamos falando de educação. Tem duas coisas que, olhando o futuro, não podem ser de nenhuma maneira contingenciadas ou diminuídas. É a educação e é o valor que é ajuda alimentar para as crianças que não têm condições através das suas famílias, sobretudo de 0 a 4 anos. Já temos conversado sobre isso aqui, mas vamos repetir muito rapidamente. Claro. Quando a pessoa nasce e não tem uma boa alimentação entre 0 e 4 anos, o desenvolvimento cognitivo fica comprometido. E tendo esse comprometimento, a possibilidade dessa criança evoluir no tempo, ter uma boa educação e o dia de amanhã poder, pelas suas próprias energias e forças, se desenvolver no mercado de trabalho é praticamente nulo. Então você está preparando aí uma espécie de zumbi que vai depender do Estado pelo resto da vida. E isso não pode ser. A única maneira de ter um comprometimento com o futuro sem a dependência da ajuda do Estado é trabalhando numa educação que é a melhor forma de se liberar de qualquer outra questão e a ajuda para que essa criança de 0 a 4 anos tenha uma boa alimentação. Não é uma alimentação à base de farinha e açúcar. Aí vai ser um gordinho feliz. E isso não é pejorativo. É muita ajuda social que busca essa questão. Então, a educação não pode ser comprometida. E se tem despastas, então tira dinheiro e contingencia de outras coisas. Mas a educação, nunca. Muito menos de um governo que se jacta de ser prioritariamente para educação, segurança e saúde. E não prova isso, essa contingência. Eu quero trazer os números aqui porque eu os tenho. O corte no Ministério soma 332 milhões de reais. O valor atingiu principalmente a educação básica, com um corte de 201 milhões de reais, incluindo todo o recurso programado para o desenvolvimento da alfabetização nessa área. Eu vi, Piperno, que você estava concordando com o Segré em determinados pontos. Mas você entende que o governo federal, principalmente este, que criticou tanto a política de educação do governo anterior, poderia não ter
ter feito um bloqueio justamente nessa área? Esse é o governo que mais concedeu recurso à educação. Já começa por aí, inclusive... E foi uma calamidade, os níveis educacionais do país. Nossa, aliás, eu vou falar um negócio. Foi uma calamidade. Se comparar com o passado recente, pelo amor... Não fez uma... Concordo contigo, não fez uma boa gestão na educação de Jair Bolsonaro. Mas também, o governo Lula gastou um monte e não entregou. Por isso que já aumentou, aliás, entregou imensamente mais do que os últimos aí. Então, agora, em relação ao último, por exemplo, os orçamentos, os recursos são muito mais generosos agora. De qualquer forma, houve nesse... Ninguém está falando, olha, nós vamos cortar definitivamente esse dinheiro. Isso é contingenciamento, isso é um congelamento temporário. E outra coisa, está se tirando, por exemplo, 50 milhões de recursos dados a bolsistas. Olha os reajustes que os bolsistas já tiveram esse ano. Então não é que está dando muito menos do que tinha. Está-se, nesse momento, colocando um pé no freio, até porque vai se avaliar o cenário e acho que está muito claro que a educação não vai perder pelo menos esse primeiro ano. Agora, olha, Piperno, olha a política educacional da gestão petista. É ProUni, né? Colocando um monte de estudante com deficiências graves no ensino universitário, beneficiando um monte de empresários na área da educação, de faculdades muito ruins. E por que não atacar a educação de base? Porque você... Sabe por quê? Porque a educação superior dá voto. Não. Porque... E você não ataca a educação de base, esse é o ponto. O Bolsa Família ataca isso. O Bolsa Família, inclusive, condiciona pagamento a que as famílias coloquem as crianças na escola. Mas não seria mais adequado, Piperno, essas bolsas ProUni, porque há um custo disso, ao invés de ProUni, fazer um plano de médio e longo prazo para a educação de base? Porque não adianta ter um bando de estudantes universitários neste país com deficiências graves de português, de matemática e de inglês, onde a nossa deficiência é muito grande é educação de base. Só que, infelizmente, a educação de base não dá voto.